Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Presente em mais de 46 países. Um podcast para você que pensa fora da caixa. E agora um podcast inclusivo. Você pode ler nossos episódios. Apresentação: Everton Moreira. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal, e este é um podcast para casais que pensam fora da caixa. Se você pensa fora da caixa sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima, você está no lugar certo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com o nome do podcast, Relacionamento Fora da Caixa. É um tema que poucas pessoas têm coragem de abordar e eu posso dizer, até com certa profundidade. Tem algumas pessoas que podem até falar de forma muito superficial e olhe lá. Então, que tema é esse, Everton? Até que ponto presta atenção, até que ponto é saudável compartilhar informações sobre você, sobre sua família, ou se abrir emocionalmente dentro de um relacionamento para o seu parceiro ou sua parceira? E aí? Né? Aposto para você que você já deve ter ouvido por aí um monte de gente falando, né? Comunicação dentro do relacionamento é tudo. Mas será que é mesmo? Será que tudo pode ser dito dentro de um relacionamento? Né? Será que contar tudo sobre você, sobre sua família, sobre o seu passado, sobre os seus traumas, suas inseguranças, fortalece realmente a relação? Ou pode, na verdade, sabotar o relacionamento e até mesmo afastar o seu parceiro ou sua parceira de você até chegar ao fim do relacionamento? Polêmico, não é? Então fica comigo até o final do episódio, que eu vou falar muito sobre isso, você vai entender exatamente o que eu quero dizer sobre isso, e no final do episódio eu vou separar um presente para você, então fica comigo até o final. E antes da gente começar, eu quero agradecer nossa audiência, obviamente, que está presente em 52 países. Muito obrigado a todo mundo que escuta o Relacionamento Fora da Caixa. E se você ainda não conhece a comunidade Relacionamento Fora da Caixa, é um portal onde tem muita coisa lá. Você vai ter acesso a notícias, livros, podcasts, revistas, tudo relacionado a relacionamento, sexualidade e saúde íntima. Para você acessar a nossa comunidade, acesse agora relacionamentoforadacaixa.com, bem simples, né? E agora o nosso Instagram ficou mais fácil de você acessar, porque nós mudamos, né? Antes era a comunidade RFC, mas tinha gente que não estava conseguindo guardar, então nós mudamos para somente Relacionamento Fora da Caixa. Esse domínio ele estava separado para um outro Instagram nosso que era só do podcast e a gente colocou agora na comunidade para ficar mais fácil. Então, se você quer acessar o Instagram e ficar acompanhando todas as novidades também, siga a gente no nosso Instagram, Relacionamento Fora da Caixa. Simples assim, não tem segredo. Ficou mais fácil, né? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o tema polêmico de hoje. Então, a inspiração, o motivo pelo qual eu decidi falar sobre isso, surgiu quando eu li uma matéria falando sobre um termo que foi cunhado pela psicóloga Brené Brown, chamado floodlighting, né? Ela define esse termo como o ato de expor emoções, informações pessoais muito intensas, muito cedo no relacionamento. Né? Tem muita gente que faz isso, tentando forçar uma intimidade. Eu quero me tornar mais íntimo com aquela pessoa, eu vou falar tudo sobre mim, né? Porque eu vou conquistar a confiança da outra pessoa. Né? Então isso acontece muito. E tem um efeito negativo disso, né? E nessa matéria fala sobre isso. Mas eu vi ao longo de 10 anos, já que eu atuo no consultório, formo alunos pelo Instituto, eu vi que isso não acontece só no início. Isso acontece também durante o relacionamento, no meio, né? Acontece não só no começo, onde as pessoas começam a falar sobre ela, sobre o passado, sobre a família, sobre relacionamentos anteriores, né? E
essas histórias, até mesmo as suas angústias, né? As suas dores emocionais. Esperando que o outro, né? O parceiro ou a parceira vai acolher, vai ser, sabe? Não, vai me apoiar porque ele me ama ou que ela me ama. Só que eu vendo isso no consultório, muitas vezes o relacionamento chega ao fim por conta disso. Olha que louco. Então nós temos, de um lado, pessoas falando que relacionamento é base, é um clichê, né? O relacionamento é base, né? A comunicação é a base do relacionamento. Só que aí, na prática, a gente tem algumas coisas que ninguém fala. Por isso, relacionamento fora da caixa, exatamente nós vamos falar sobre o que ninguém fala. Então, provavelmente você já ouviu falar que a comunicação é a base de todo relacionamento. Pode até ser verdade, mas com equilíbrio. Lembra? Beba com moderação? Exatamente. Fale com moderação. Vamos colocar esse slogan, né? Relacionamento, comunicação é tudo. Sim, mas fale com moderação, né? Então, e é bem isso. Então, o problema começa, né, quando a gente confunde sinceridade em excesso, e aí a gente entra até no sincericídio, eu até gravei um episódio falando sobre isso, e eu posso dizer que existe uma linha tênue entre se abrir para se conectar e se abrir demais para gerar desconforto, desconfiança e até desinteresse. Então, Everton, você está me dizendo que eu preciso esconder as coisas do meu parceiro, da minha parceira? Não é isso. O que eu quero que você entenda neste episódio é que nem tudo pode ser dito ou deve ser dito. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tá? Então, quando você compartilha sem filtro, esperando que o seu parceiro ou sua parceira seja o seu psicólogo, seu terapeuta, né? Ou sua confidente, né? Porque ela é minha amiga, ela é minha confidente, tudo eu posso falar para ela porque ela sempre vai me apoiar, ou ele vai sempre me apoiar de forma incondicional, você pode, o que eu chamo de... Você pode estar sangrando em tanque de tubarão. É um conceito que eu uso, né? E ensino dentro do Instituto para os meus alunos e dentro do consultório para os meus clientes que eu atendo. Não sangre em tanque de tubarão. Você já deve ter ouvido, né, falar sobre isso até na parte empresarial, né? Falar demais pode prejudicar você profissionalmente, financeiramente. Mas dentro do relacionamento também. Então, grave essa frase. Não sangre em tanque de tubarão. O que significa isso, né? Significa que você não deve expor suas feridas mais profundas a qualquer pessoa ou em qualquer momento, porque você pode sim estar oferecendo uma parte vulnerável sua a alguém que não está preparado, e muitas vezes não é nem por má vontade ou por má índole, é porque a pessoa não está preparada ou ele ou ela não tem maturidade, além de boas intenções, para lidar com isso. Então isso pode ser usado, lembra a gente vê muito isso nos filmes, né? Lendo os direitos, né? Isso pode ser usado contra você no tribunal, a mesma coisa. Então tudo que você falar, se a pessoa que está recebendo isso não estiver preparado emocionalmente, não tiver maturidade para lidar com aquilo, ou não ter boas intenções, pode realmente te prejudicar e muito, até mesmo acabar com o relacionamento. Isso acontece... E quando isso acontece, o resultado pode ser devastador para o seu relacionamento, né? Então, se você compartilha uma dor e o outro enxerga você como fraco, olha só. Então, Everton, eu não posso dizer o que eu sinto? Pode, mas depende para quem você está dizendo isso, porque às vezes o seu parceiro ou sua parceira não está preparado para isso, ou preparado, porque de repente, vou dar um exemplo, a pessoa tem valores diferentes, então o homem não pode chorar, aquela masculinidade tóxica, né? O homem não pode sofrer, o homem tem que ser macho, e aí você compartilha a sua dor, por exemplo, o outro te enxerga como fraco. Vou dar um exemplo. Você, mulher. Tem muitos homens que não valorizam a mulher. Ah, minha mulher, não adianta, eu não posso nem contar com ela. Por quê? Porque muitas vezes ela compartilha, ela demonstra uma fragilidade que muitas vezes a pessoa fala assim, é uma pessoa que eu nunca posso contar com ela. Nossa senhora, se acontecer alguma coisa, eu tô ferrado. E muitas vezes, né, você fala, mas eu sou uma pessoa que ela pode contar, mas dependendo do que você compartilha sobre você, é a imagem que ele ou ela vai ter de você.
Um outro exemplo, você abre o passado da sua família, como a sua mãe te tratou, como os pais, né, te trataram, como, sei lá, os seus avós, o que eles fizeram dentro do relacionamento deles de famílias ou até amorosos. E aí, você pode... Isso já aconteceu, já vi isso acontecer. Onde o parceiro pega a raiva da mãe da esposa por conta de tudo aquilo que a esposa passou. Só que a esposa já nem liga mais para aquilo ali já foi superado, já foi perdoado, mas o parceiro recebendo aquilo já comprou, já odeia a família dela, né? Ou até mesmo porque o meu pai traiu minha mãe, porque não sei, aconteceu isso, aconteceu assado. E aí o parceiro, a parceira vê e fala, nossa, essa pessoa vem com uma bagagem muito grande, nossa senhora, já tem muito pepino pra mim, eu já tenho os meus, eu não quero nem me meter nisso. Ou seja, o parceiro, a parceira vê a pessoa como alguém que tem bagagem demais. Um outro exemplo, você fala sobre a insegurança no trabalho e o outro começa questionar a sua estabilidade. Ih, tô vendo que vai perder o emprego, não vou ter dinheiro para pagar as contas, a gente vai passar por uma situação melhor, eu já pensar em outra coisa. Olha só. Então, muitas vezes você quer compartilhar isso, e isso pode ter um efeito negativo. Ou quando você, por exemplo, desabafa sobre os seus problemas emocionais e o outro passa a duvidar da sua força, né? Eu falei, é uma pessoa que qualquer coisa vai desabar. Nossa, eu não posso nem falar mais nada com ela porque vai que, né? Ou sempre a pessoa tá ali falando que ela não tá bem, que ela não tá bem, e aí a outra pessoa fala, meu Deus, eu não quero mais me envolver com ela dessa forma. E acontece. Eu já vi isso acontecer. Todos esses exemplos que eu dei pra vocês são exemplos que eu vi, presenciei dentro do consultório, né? Então, o que era para aproximar acaba afastando, e o que era para criar uma confiança cria dúvida, e muitas vezes o que era para ser apoio vira julgamento. Olha só. E eu posso dizer para você, o que eu aprendi com o atendimento no consultório é que nem tudo, guarda essa frase, nem tudo precisa ser dito, e nem todo momento é o certo para dizer algo. Certo? Então agora anota aí, ó. Nem tudo precisa ser dito e nem todo momento é o certo para dizer algo. Certo? Everton, mas se eu não posso falar nada, se eu não posso me abrir, e aí o que eu faço? Vamos lá, vamos analisar alguns pontos, né? Vamos falar um pouco... É o seguinte, vamos falar sobre sentimentos e inseguranças. Então, sentimentos e inseguranças você deve compartilhar, aqui isso é uma orientação minha como um especialista, devem ser compartilhados com respeito e equilíbrio em momentos em que o casal está emocionalmente conectado e aberto ao diálogo. Então, nós estamos brigando, a pessoa não tá bem no trabalho, ou sei lá, alguma coisa do tipo, tem um momento certo de você falar sobre alguns temas. Tem alguns temas que talvez não seja o momento certo, né? E, às vezes, a pessoa com quem você vai falar, o seu parceiro ou sua parceira, de repente ela não tem maturidade para lidar com isso. A grande pergunta é, eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você reflita sobre isso. Né? O seu parceiro ou a sua parceira está preparado ou preparada emocionalmente para receber tudo o que você fala? Ela tem ou ele tem maturidade suficiente para saber lidar com isso? Porque se isso não tiver, pode ter certeza, isso vai prejudicar o seu relacionamento de alguma forma. Vamos falar sobre relacionamentos passados. Esse aqui eu vou dizer, nem sempre quando o outro, né, o parceiro ou parceira quer saber o que aconteceu no passado, você deve contar. E tem gente que conta nos detalhes, que faz, que fiz, onde foi. E isso tem uma carga emocional que às vezes a pessoa não sabe lidar. Então falar demais pode gerar insegurança. Por exemplo, você já traiu no passado e você não trai mais. Eu traí por N motivos e enfim. Aí você fala que já traiu, automaticamente a pessoa que vai estar com você, ela vai falar, meu Deus, eu vou ser traído também. Então, falar demais pode despertar insegurança. Comparação. Porque eu fazia isso, então você era mais feliz, agora não é. Ciúmes retroativo. Então, eu tenho até um livro que eu escrevi sobre isso, falando sobre ciúmes retroativo. Leia, vale muito a pena. Então, o ideal é
mencionar o essencial, não abrir o diário inteiro, principalmente de relacionamentos passados, histórico familiar, a mesma coisa. Falar sobre sua família é importante para a construção da intimidade, mas eu vou dizer para vocês, deve ser feito com cuidado. Nem sempre tudo pode ser falado, porque é o exemplo que eu dei. A pessoa pode pegar raiva, ódio, pegar aversão à família do parceiro ou da parceira. Isso pode gerar preconceito, medo, tem uma série de coisas, né? Então tem que tomar cuidado. Problemas no trabalho e vida pessoal. Compartilhar, lógico, sobre trabalho, sobre a sua vida pessoal, o que você gosta, né, o que você almeja, é muito interessante. Mas cuidado para não transformar o seu parceiro ou sua parceira numa lixeira emocional ou em um salvador, né? Porque eu tô com problema no meu relacionamento, no meu trabalho, porque eu não tô bem comigo mesmo. Legal, ótimo, é importante, mas espera aí. O seu parceiro, sua parceira, você tá lidando com ele como o seu salvador, ou você só quer despejar pra falar não, eu preciso desabafar. Eu já ouvi muito isso. Chego em casa, eu preciso desabafar todos os problemas que eu tenho no trabalho. O seu parceiro, sua parceira que tá recebendo isso, ele não sabe nem o que dizer pra você sobre isso. Ele não sabe nem o que falar pra você sobre isso. Então, Everton, eu tenho que ficar quieto e engolir? Não, mas peraí, né? Vamos com calma. De repente compensa até você procurar um especialista para poder trabalhar essas ansiedades, né? Porque o seu parceiro ou sua parceira, ele não tem formação para isso. Talvez ele não sabe nem lidar com isso. E aí vem aquela coisa, porque pensei e você não me apoia. Tá, mas eu não sei nem o que falar para você sobre isso. Eu não tenho ideia, eu não sou psicólogo, eu não sei. Isso acontece. E por último, a demonstração de fraqueza. Então, mostrar que você é vulnerável pode funcionar, talvez seja até essencial para algumas pessoas, mas quando isso é constante, sem propósito, pode gerar uma perda da admiração e exaustão emocional no outro. Então todos os pontos aqui também, e tem muito a ver com o episódio que eu gravei falando sobre perda da admiração. Se você não ouviu, ouça, onde eu falo exatamente sobre isso. Então tudo isso aqui, além de afetar, né, o outro de várias maneiras, também pode perder a admiração. A pessoa pode olhar, olha, e eu vou dizer pra você, 70% dos problemas às vezes que eu vejo, casais ali que estão chegando pra separação, é por conta disso. A pessoa já, sabe, ela falou tanto, ela se expôs às vezes tanto que fala, eu não quero mais ficar com essa pessoa, já perdi o encanto, já não sinto mais atração, eu já não sinto admiração, já não sinto tesão. Aí vira, sabe, um amigo, um conhecido. E aí, quando a gente analisa, você fala, peraí, a pessoa falou demais. Eu vi muito isso acontecer, né? Então, eu já atendi casais que um dos parceiros dizia, achei que estava me abrindo e fortalecendo a relação, mas percebi que o outro se afastou de mim. Óbvio, né? Então, eu volto a repetir, em mais de 70% dos casos que eu vi, né, o excesso de disposição criou uma visão distorcida. Marido, minha esposa, não posso contar com ela. Mas por que você não pode contar com ela? É a imagem que ela vendeu pra ele. E às vezes ela nem percebeu. Certo? Ou pode ser, lógico, pode ser uma quebra de expectativa, mas normalmente é isso, né? Então o parceiro deixou de enxergar o outro como apoio e passou a vê-lo como um fardo, por exemplo. Isso acontece muito, né? Então quando isso acontece, né, quando você tem um excesso de exposição e acaba criando uma visão distorcida do parceiro ou da parceira, o que acontece? A perda da admiração, e eu já falei no episódio passado, redução do desejo. Eu, às vezes, atendo casais, né, no consultório, às vezes alunos vêm trazer casos para mim, Everton, a mulher não sente mais atração pelo marido de jeito nenhum. Aí você vai olhar, ela vê o marido como fraco, ela vê o marido como um homem que não pode contar, um homem que... Você já viu esposa falando mal do marido pra família? Esse é o exemplo clássico. Se você já viu ou viu algo do tipo, esse é um exemplo clássico. Que a pessoa perdeu, né? Às vezes ela da forma que ela enxergou o parceiro, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que ela pode contar, e ela acaba falando mal pra família, aí a família acaba comprando uma imagem do marido também, nossa, aí vira um balaio de gato, né? Um outro ponto, perda da admiração, redução do desejo, afastamento emocional e, por último, a separação, que é uma das coisas que eu vejo muito comum isso acontecer. Então, a intimidade, Everton, você está me dizendo que eu não posso me abrir? Não, não é isso. A intimidade, ela é construída com o tempo, né? Ela não é construída da noite pro dia. Então, não adianta nada você
despejar, como aconteceu nessa matéria que eu li, do Floodlighting, despejar tudo para criar intimidade que não vai resolver. E também não adianta, ao longo do relacionamento, falar coisa que de repente não há necessidade de falar. Também, né? Também não funciona. Então, um vínculo saudável não é construído com uma avalanche de informações, né? Ou uma avalanche emocional. Então, como a gente constrói, né, um relacionamento mais sólido, e eu posso falar sobre isso? Com diálogos progressivos, com trocas verdadeiras, né? Onde cada um se sente seguro para falar e ouvir. Então você não precisa contar tudo, mas também não precisa esconder tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa de um equilíbrio, certo? Se você está mal, tá tudo bem se abrir com seu parceiro ou sua parceira. Mas, vamos ao mas aqui, saiba com quem você está falando. É uma pessoa que vai saber lidar emocionalmente, com maturidade, com as informações que você vai passar? Não. Então, então não vou falar. Vou falar até certo ponto. Certo? Um outro ponto. Saiba em qual momento falar sobre isso. Então você imagina só, você acabou de ter uma noite ali quente com seu parceiro, sua parceira, ambos, nossa, tiveram um prazer enorme, aí de repente, na hora de conversar, começa a despejar um monte de coisa ruim. Nós temos uma memória, né? Uma memória de associação, ela vai associar aquele momento com problemas que você está trazendo, aí ela com certeza vai afetar a sexualidade do casal. Então, saiba com quem você está falando, entenda. Essa é uma pergunta que eu quero que você faça para você e comece a buscar. Será que o meu parceiro, minha parceira, está pronta ou pronto emocionalmente, com maturidade para receber tudo que eu tenho para dizer? Saiba o momento certo para dizer isso. E por último, não menos importante, saiba aguarda isso, o que vale a pena ser compartilhado. Nem tudo deve ser dito, ok? Lembre-se, com quem você está falando, saiba o momento certo para dizer e se vale a pena compartilhar aquilo que você quer compartilhar. Às vezes não vale a pena. Certo? Então, um outro exemplo que eu quero trazer aqui, que é o excesso de intimidade. Nossa, esse aqui é clássico, que eu já vi casais se separarem por conta disso. E para algumas pessoas não é nada, tá? Então, por exemplo, vou dar algum exemplo. A pessoa que solta gases na frente do outro, ou seja, o famoso peidinho, né? Soltar gases na frente um do outro. Ir ao banheiro, né? Por exemplo, fazer o número 1, número 2, enquanto o parceiro ou parceira escova o dente ou toma banho, né? Então, para algumas pessoas, isso é insignificante, mas para outros, acaba com a imagem que o parceiro tem daquela pessoa. Isso é muito interessante. Eu já vi relacionamento acabar por conta disso. Entendeu? O excesso de intimidade. Eu acho que tem certas coisas que eu não preciso compartilhar, né? Eu não preciso mostrar aquilo, a não ser que a pessoa esteja doente, precisa tomar banho, não pode andar, e é diferente. É um outro cenário, é um outro contexto. Mas tem certas coisas que eu não preciso. Eu sei que vai, mas não preciso. Não há necessidade, porque isso acaba com a visão romântica, acaba, sabe, com aquele encanto que a pessoa tem, né? E para algumas pessoas isso não é nada, mas para outras faz muita diferença. E eu já vi relacionamento a chegar ao fim por conta disso. Ah, porque meu marido, nossa, ele faz isso, faz aquilo. O marido, mas para mim é normal, porque da minha casa. Então a gente tem dois erros, né? Primeiro, porque o parceiro não perguntou se... Olha só, se realmente isso era algo normal pra ele ou pra ela, então, né? E ele ou ela também não disse pro parceiro, olha, isso pra mim eu não gosto, eu acho que cada um tem seu espaço, sua intimidade, né? Por isso que tem alguns casais que tem 2 banheiros, o banheiro dele e o banheiro dela, justamente pra separar a intimidade, porque tem certas coisas que não, sabe, não tem necessidade. Sabe aquela coisa? E eu digo pra vocês, exemplo, né, quando a mulher tá fazendo algum tratamento, né, tá passando por alguma situação, e ela acaba falando detalhes, não, porque eu tô com um corrimento, eu tô assim, eu tô assado, eu tô fazendo... Isso acaba com o encanto, a pessoa... Aí ela teve uma esposa que ela tava fazendo um tratamento, tava com uma infecção vaginal, enfim.
E aí o marido, depois de um tempo, nunca mais chegou perto dela pra ter relação sexual. E ela buscou ajuda. E a gente foi ver e falou, olha, ela me falou tanta coisa, assim, que eu tive uma imagem tão ruim do negócio que eu não consigo chegar perto dela. Olha só que doido. Tá vendo? Falou demais. Tem certas coisas que não precisa, a não ser que você realmente precise de ajuda, precisa de um auxílio médico, é diferente. Mas tem certas coisas que não precisa, não, é o que eu falo, não sangre em tanque de tubarão. Então ela falou demais e ele falou, isso me deu aversão, eu não consigo chegar perto dela agora. E aí, o que faz numa situação dessa, onde o marido tem nojo, tipo, eu não quero chegar perto? Né? Demora-se pra ele quebrar tudo isso, né? Mesma coisa quando a gente não gosta de alguma coisa. Nossa, eu não gosto daquilo. Até você voltar a gostar daquilo demora um tempo e às vezes isso nem acontece, tá? Então, excesso de intimidade, eu posso lidar que é a mesma coisa com que falar demais. Tem certas coisas que não vale a pena. E muita gente não fala sobre isso, né? E eu tô trazendo esse tema pra cá justamente por isso, porque por que ninguém fala? Isso é real, isso acontece. Tem muita gente que passa por isso. De repente você tá ouvindo esse episódio e tá falando, nossa, sou eu. Aconteceu exatamente comigo. E aí, né? E o que fazer numa situação onde o seu parceiro ou sua parceira fala demais, né? Pratica floodlighting, né? No começo do relacionamento, ou fala demais, tem excesso de intimidade, compartilha tudo a todo tempo. O que você faz numa situação dessa? Primeira coisa, acolha, receba, entenda, mas estabeleça limites. Fala, olha, eu entendo tal, mas eu não quero ver, não quero saber, sabe? Eu posso até te apoiar, mas eu acho que tem limite, né? Pra você... Isso é muito importante, você estabelecer o limite, porque senão você também vai perder lá na frente, porque uma hora você pode perder a admiração, você pode perder o sentimento, a excitação pelo seu parceiro, pela sua parceira. Então, acolher é importante, mas estabeleça um limite. Olha, vamos até aqui. Passou daqui, não vejo necessidade, não há porquê. Diga que está disponível, mas que precisa de tempo e espaço para absorver. Isso é um ponto também. Muitas vezes a pessoa fala para você e ela quer uma atitude, uma ação, um comentário na hora. Fala, olha, eu preciso absorver, deixa eu entender exatamente, refletir um pouco mais, e aí a gente vai... Me dá um tempo para eu poder... Isso acontece, porque muitas vezes a pessoa fala, porque eu falei pro meu marido tal, e ele, nossa, nem me apoiou, nem falou nada. Tá, mas você deu tempo para ele absorver e pensar no que ele poderia fazer para você, como ele iria agir? E nem sempre todo mundo tem facilidade para isso, né? Então, diga, se você tá acontecendo isso com você, diga, preciso de um tempo. Olha, preciso refletir a respeito disso para depois saber o que eu posso te ajudar ou como lidar com essa informação que você está me dizendo, tá? Oriente com carinho, exatamente, né? Converse com calma, né? Então, por exemplo, vamos conversar com calma. Acho importante, mas prefiro falar sobre isso no momento melhor. Agora não é o momento, né, da gente conversar sobre isso. É lógico que adiar sempre nunca é o momento, aí também não rola, né? Uma hora você vai ter que falar sobre isso. Mas conversa com calma. Fala, se não é o melhor momento para você, porque você também não tá pensando em outras coisas, agora não é o melhor momento, podemos conversar amanhã, ou mais tarde, ou em casa, ou sei lá onde, né? Então, também outro ponto. E por último, incentive o seu parceiro ou sua parceira a buscar ajuda, se for o caso. Então, se de repente você tá recebendo uma carga emocional, algumas informações que você não sabe lidar com ela e a pessoa precisa de um apoio e você não é a melhor pessoa para fazer isso, é melhor então ele procurar ajuda e você apoiá-lo com a ajuda que ele está recebendo. Esse eu acho que é um dos pontos chaves para isso. E lembre-se, nem tudo, né, nem sempre compartilhar tudo fortalece o seu relacionamento. Às vezes é exatamente esse excesso de informação que quebra a conexão e leva à perda da admiração, leva à perda do libido e assim por diante. Lembre-se, intimidade de verdade, ela é construída, não forçada. E guarde essa frase, não sangre em tanque de tubarão. Ok? Feito? E aí, gostou do episódio de hoje? Como eu falei, é um episódio completamente fora da caixa, né? Tô falando algo... Então, Everton, no resumo da obra, eu tenho que esconder? Não.
Tem que falar tudo? Não. Ou seja, com moderação. Então, só pra gente recapitular aqui. Então, saiba com quem você tá falando, se a pessoa tá preparado mentalmente, emocionalmente ou com maturidade para lidar com isso, o momento certo para falar sobre isso e se vale realmente a pena compartilhar aquilo que você tá querendo compartilhar. Certo? Voltamos. Não sangre em tanque de tubarão. Essa é a frase-chave de hoje. E aí, gostou do episódio de hoje? Bom, espero que sim. E como prometido, você que chegou até o final do nosso episódio, eu vou liberar gratuitamente o audiobook O Poder da Rotina, certo? A nova edição do livro, o livro escrito, vai estar disponível na próxima semana para você, se você quiser comprar o livro para ler o livro. Agora, se você quiser, é a última semana que você vai conseguir ouvir 90 minutos do livro, né, o livro completo, O Poder da Rotina, que ele vai ajudar você a transformar a rotina do seu relacionamento. A rotina não é a vilã do relacionamento, ela pode ser realmente uma aliada. Exatamente, todo mundo culpa a rotina, mas não é a grande vilã do relacionamento. Então, para você ter acesso a esse audiobook somente essa semana, certo? Depois ele vai voltar a ser vendido. Acesse agora relacionamentoforadacaixa.com/livraria e não deixe de seguir a comunidade no nosso Instagram, Relacionamento Fora da Caixa. Agora mudou, né? Relacionamento Fora da Caixa, tudo junto, bem simples de acessar e seguir. Combinado? Bom, espero realmente que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo episódio do Relacionamento Fora da Caixa. Até mais, pessoal. Este foi o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Não deixe de participar da comunidade One para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não deixe de seguir nosso Instagram ou Facebook. Só buscar por @Relacionamento Fora da Caixa.